Opa, então, nesse vídeo, mais uma questão número 4 da prova do CFO PMBA de 2017. E, novamente explicando, eu tô trazendo todas as questões dessa prova aqui no canal. Todo dia, vou trazer aí entre 8 e 10 questões. Então, se inscreve aí. Já respondi as 3 anteriores, já tá aí no canal. Tô respondendo a quarta e vou gravar as próximas em seguida. Então, se inscreve, acompanhe e aprenda os conteúdos aqui no canal. E se você gostar, deixa o like aí também, beleza? Então bora lá. Questão 4 diz o seguinte: segundo Baudrillard, o consumo na qualidade da nova modalidade de vida transformou-se na moral do mundo contemporâneo. Você não precisa ler o texto para responder essa questão. Isso aqui é um trecho tirado lá do texto. Apresenta-se com a mesma acepção da expressão destacada na frase acima, que é o que? Na qualidade de. Esse na qualidade de é o que? Ele é uma locução prepositiva, tá? Locução prepositiva é quando se tem duas ou mais palavras que simbolizam a preposição, beleza? Então bora voltar. Apresenta-se com a mesma acepção da expressão destacada na frase acima o elemento coesivo como, que aparece em itálico no fragmento transcrito em. Então o que é que a questão está perguntando aqui e pedindo? Ela está pedindo para que a gente utilize o como nessa mesma colocação aqui, para identificar quando que está sendo utilizado nessas alternativas. Se essa daqui, aqui em cima, essa locução prepositiva na qualidade de está sendo usada, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Opa, LC não. LP. Essa locução prepositiva está sendo utilizada como modo, tá? Como assim modo? Segundo Baudrillard, o consumo como nova modalidade de vida, ou seja, é o modo que o consumo é utilizado, tá? Então é uma preposição de modo. A gente tem que procurar aqui embaixo, nessas 5 aqui, quando o como está sendo utilizada como preposição no sentido de modo. Beleza? Entenderam a questão? Bora matar ela aqui agora. A gente já sabe o gabarito, tá? Eu já anotei o gabarito. A correta é a 4, tá? Aqui embaixo, ó. Ou seja, a 2 e a 5. Mas bora entender o porquê que as outras estão incorretas. São pensadores como Zygmunt Bauman e Jean Baudrillard. Então, esse como aqui está sendo utilizado como modo? Não, tá? Ele está sendo utilizado aqui para se referir às pessoas, tá? Não é são pensadores como, sei lá, os filósofos tal coisa. Aqui não está sendo utilizada como modo, beleza? Está sendo utilizada mais como uma explicação. 2, que é a correta, é uma das corretas. De um lado, há a mercadoria como centro das práticas cotidianas. Perfeito. A mercadoria, tá? A mercadoria está sendo utilizada como, tá? É o modo que a mercadoria está sendo utilizada como centro das práticas cotidianas, beleza? Só alterou o formato do texto, né? Aqui a gente tem essa separação aqui do termo do consumo, né? Pela vírgula. E aqui a gente tem um termo mais direto, mas é a mesma utilização. Terceira, assim, a maneira como vivemos define-se pela forma. Aqui parece que é no sentido de modo, tá? A maneira como vivemos, ou seja, é a maneira como, de que modo. Só que aí quando a gente se faz essa pergunta, a gente já entende que está errada, tá? A maneira como vivemos, ela não está se referindo a um modo, tá?
Aqui depois que vai se referir mais ou menos sobre o modo que as pessoas vivem. Mas a maneira como vivemos é uma continuação do texto, tá? E... Pronto. Bom, lembrando que o como ele é um conectivo que pode ser utilizado para várias coisas, tá? Oração subordinada causal, conformativa, enfim. Então a gente tem que entender que essa utilização do como é exatamente esse ponto que a pergunta está se referindo, tá? Ela quer que você utilize como no sentido de modo, beleza? Então bora para a 4. E para o ardente calor humano de cuidar e ser cuidado pelos mais próximos e queridos, tanto no lar como na vizinhança. Isso daqui, esse como aqui está sendo utilizado de comparação. Está comparando o lar como na vizinhança, tá? É no sentido de como se fosse uma adição também, né? Eles o ardente calor humano de cuidar e ser cuidado no lar e na vizinhança, tá? Então ele meio que ele é utilizado porque se utiliza o tanto em uma coisa como na outra. Então esse tanto ele chama o conectivo como, ok? Então não é a 4. Já a 5 diz o seguinte: o esforço do consumo permanece como uma utopia. O esforço do consumo permanece. Como? De que modo? Como uma utopia para alcançar o idealizado. Essa daqui tá correta, tá? É a 2 e a 5. Mas eu quero passar uma dica que fica mais fácil de entender, que é o seguinte: quando tiver questões desse tipo aqui, que ele quer que você identifique do mesmo jeito que está em outro texto, você se pergunta o que é que o primeiro texto ele está respondendo, tá? Porque depois que você identificar o que ele está respondendo, você consegue identificar a pergunta que é feita para essa expressão, tá? Então, segundo Baudrillard, o consumo na qualidade de nova modalidade de vida. Aí a gente para por aqui. Qual é a pergunta aqui? Para esse na qualidade de. Aí a gente pergunta: o consumo está sendo feito de que modo? Está sendo feito como nova modalidade de vida, tá? Então você vai perguntar para as alternativas qual é a que está fazendo a mesma pergunta. Se a gente ver aqui, ó, são pensadores. A gente vai perguntar para essa questão aqui: são pensadores de que modo? E vai responder de modo Zygmunt Bauman e Jean Brillant. Não, tá? Aí a questão fica completamente fora do padrão, tá? 2. De um lado há a mercadoria. De que modo há a mercadoria? Como centro das práticas cotidianas, tá certo? Tá? Então, enfim, não vou retomar aqui, mas fica essa dica para vocês. Façam a mesma pergunta para as alternativas, beleza? E aí nós temos que a resposta correta é a 4, 2 e 5, beleza? Então, correta aqui, 2 e 5, alternativa D. Opa, botei a seta errada aqui. Alternativa D, 2 e 5, beleza? É isso e até o próximo vídeo.